advogado, discípulo da Fraternidade Branca Sagrada e da sabedoria Yorubá das religiões afro-brasileiras. E ele vai fazer uma vivência gratuita na Pax nesse sábado, dia 10 de setembro, 14h30, sobre a Umbanda. E hoje ele vai estar falando justamente sobre os preceitos de uma gira de Umbanda. Então, vamos aguardar o querido Gilson Pires entrar para que a gente possa estar aí conversando sobre toda essa cultura Yorubá nesse dia 7 de setembro, dia da independência do nosso amado Brasil, o berço do novo milênio. Beijo para Zizi aí na Flórida, para todos vocês que estão aí nos acompanhando. E vamos aguardar então aqui o Gilson, para que a gente possa estar conversando nesta tarde de luz. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já acho ele aqui. Yes. Força no pensamento, anjinhos da tecnologia. Vamos lá todos. Yes. Agora deu certo. Vamos aguardar aqui o Gilson. Gilson, hello. Olá, Carmen. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, querida. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por mais uma vez, né? Possibilitar esse momento, né? Esse tempo para a gente falar de espiritualidade. É sempre uma delícia a gente poder estar junto aqui e compartilhar com aqueles que nos ouvem. Boa tarde a você novamente, obrigado. E obrigado a todos que nos ouvem aí. A gente vai falar um pouco aqui de espiritualidade. E hoje um dia, né, tão importante para o nosso país, dia aí de comemoração de 200 anos de independência, uma outra etapa, né, do país. Deixa eu ajustar a minha câmera aqui. Ajuste mesmo. Levanta mais. Beijo, Tânia, querida. A Tânia, minha esposa, e claro, querida, está aqui acompanhando também como minha assistente, né, de palco para esse bate-papo aqui. Legal, legal. Um beijo para a Andréia. Andréia Barbosa e a família vão estar lá na Pax, sábado, na gira de Umbanda. Que assim seja. Seja bem-vinda, Andréia, você e a todos que nos ouvem. Eu não consigo aqui acompanhar rapidamente, começa a aparecer vários nomes, com certeza, todos aí que a gente conhece, que a gente gosta, né, que a gente estima. Vai ser um prazer, né, depois desse intervalo todo, Carmen, tá voltando, né, aos rituais presenciais, né, na Pax. E, claro, para quem, né, nos acompanhou na época até a parada da pandemia, vai ser efetivamente, né, um grande reencontro. A Pax com um lugar ecumênico que é, né, com um coração enorme como o seu e da sua família, né, abarca a todos, né, que lá buscam, né, efetivamente ajuda espiritual, orientação, encaminhamento, né, com todas as suas vertentes, inclusive a nossa, né, seja na linha, né, de Umbanda, dentro da cultura iorubá, seja dentro da Fraternidade Branca, ou seja, né, é abençoado um local como esse. Então, mais uma vez, até agradeço, porque muitas pessoas também me procuram e falam disso, Carmen. E assim, é sempre uma alegria, né? A gente poder ter um local onde a gente possa louvar a Deus, independente do credo, né? Independente aí da forma de cada um, como cada um cultua, etc., mas ajudando de alguma forma, direto ou indiretamente, aí, com o equilíbrio, né, de cada um dos nossos irmãos. E como eu dizia, hoje é um dia, né, bastante significativo, né, para nós brasileiros, né, independente das questões, infelizmente, de polarizações atuais, o que a gente tem que pensar é que o Brasil é mais do que isso, efetivamente. A gente tem uma história, a gente tem um valor, nós, né, Carmen, que podemos às vezes estar em rituais, em atividades, em congressos no exterior, sabemos, né, como é que o Brasil é visto lá fora, o valor que nos dão. Já conversamos aí, tive já experiências, né, de levar essa ritualística iorubá para fora do Brasil e assim sempre recebido de uma forma, né, fantástica. É efetivamente a Umbanda, né, enquanto religião 100% brasileira, da forma como desenvolvida. Eu até brinco, eu posso falar um pouquinho porque eu sou de Coroinha a Babalorixá, né, pela família, com toda a questão católica, etc. Claro, influência europeia também, kardecismo e
há um tempo aí, que já não vou falar nem qual é esse tempo e a quantidade de anos, mas você bem o sabe, a gente, né, estuda e trabalha essa questão da religião aí há mais de 40 anos. Então, É verdade. é sempre um prazer levar isso para fora e ver como é que efetivamente a gente é recebido lá fora. Então, que a gente sabe também que Oxalá ilumine, né, a todos os governantes, ao país, a esse momento em que a gente está vivendo, e que a gente possa fazer a transição mais equilibrada e serena dentro daquilo que o país efetivamente precisa, né? Para o bem, efetivamente, da sua população. Com certeza. Eu queria que você começasse falando dos países que você foi levar a cultura iorubá. Eu lembro Bélgica, França, Canadá, Marrocos, como é que era? Vai falando aí. Vou lembrar de alguns. Claro, a gente já fez trabalhos nos Estados Unidos, né, em alguns locais, alguns estados, na Europa, em Portugal, na França, na Suíça, na Bélgica, na Áustria, na Alemanha. Tivemos também a oportunidade de fazer na África, o que é, né, muito, muito legal, seja no Marrocos, seja no próprio Níger. O planeta tem locais sagrados fantásticos, né, Carmen? Como a gente, por exemplo, teve a oportunidade de estar em Shasta, você já lidera esse movimento há quanto tempo? É um local super sagrado, como outros, Arunachala, né? Como lá na própria Nigéria, o rio Oxum, ou seja, existem vários locais sagrados, adorados e que vibram, né? Assim, com amor incondicional, independente do nome, da crença, da religião, mas vibra efetivamente o amor incondicional, né? Ao redor do mundo. Que a gente possa sempre reforçar e levar. E até dentro dessas situações, uma das situações de trabalho fora, você bem sabe, porque já compartilhou comigo várias experiências, inclusive com um trabalho numa igreja, isso em Geneve, Suíça, numa igreja protestante, né, presbiteriana, aceitando esse trabalho, conhecendo, trazendo as pessoas, né, assim, um movimento muito, muito interessante. Porque, queira ou não, todos os nossos movimentos espirituais, né, estão ligados a Deus. Seja o nome que você dê a ele, Olorum na cultura iorubá, né, Buda, Jeová, Jesus Cristo, não importa, né, Oxalá, isso é o que menos importa. Talvez para nós, enquanto humanos, como eu sempre falo, né, a questão da necessidade de referência, de forma, de nome, mas para o sagrado, para o espiritual, transcende a tudo isso, né? Então, a gente já pôde ter essas experiências, esses contatos, e você vê diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes regiões do planeta, mas que comungaram, né, dentro desse mesmo trabalho, dentro desse mesmo amor, dentro dessa mesma vibração energética, recebendo de braços abertos, né, os trabalhos aí das entidades em si, ou seja, né, sempre nos traz uma grande alegria, né, porque demonstra que o espiritual rompe fronteiras, né? As fronteiras físicas que, infelizmente, né, a gente tem no nosso mundo material. É verdade, é verdade. Olha aí, família Pax, para vocês que não conhecem muito sobre o Gilson Pires, pois é, ele foi para o mundo levar essa cultura iorubá maravilhosa, fazendo as giras e abrindo centros, inclusive. Então, essa é a energia que ele está compartilhando com a gente hoje. E nesse sábado, imperdível, 14h30, gratuito na Pax, tem a gira de Umbanda. Queria que você falasse sobre isso. Eu estou muito feliz desse retorno nosso, né, de todo mundo, graças a Deus, e ao Saint Germain que permitiu. A gente está recebendo novamente as pessoas, porque apesar de eu estar todo dia no ar rezando e aqui à tarde conversando, é diferente, né? O tete a tete, o olho no olho, é outra energia, né? Para quem tem condição de estar fisicamente, sente mais forte a vibração do local, principalmente durante o ritual, como é a energia da Umbanda, né? Exatamente. E até nessa linha, Carmen, você bem sabe, né, quem nos ouve aí também, quem compartilha lá o espaço, sabe, efetivamente a busca é sempre dentro da orientação espiritual, né? Sim. As diretrizes de Mestre Saint Germain direciona na realidade os caminhos, né, da Carmen, me permita, da Pax em si, da casa, do movimento, de todos os profissionais que lá estão. Na realidade, também ancorando, dando bênção, proteção, mas principalmente um direcionamento que precisamos, né, dentro da organização do plano material. E durante esse período estava suspenso por várias situações, claro, decorrentes aí da própria pandemia, e com orientações de que se preservasse, etc. E agora a gente tem a possibilidade, claro, vamos fazer um ritual coletivo, um pouco ajustado ainda a esse momento de transição, né, mas efetivamente já permitindo, como você disse, estar presente
trocar a energia, a vibração, né, a conexão, juntos, né, formarmos uma corrente, né, e essa corrente efetivamente nos deixa mais forte. Então, vai ser um prazer quem puder estar lá no próximo sábado agora, dia 10 de setembro, às 14h30, a gente deve fazer um ritual até ali, no máximo, até às 17 horas, cerca de 2 horas e meia de ritual, buscando novamente, através do trabalho das entidades, orientar, direcionar, equilibrar, ajudar com que efetivamente cada um, né, busque nesse seu processo de burilamento, como dizemos, né, na cultura iorubá, ou seja, de melhora interior, que possa ser também beneficiado pelo próprio ritual. Então, estejam lá. Mas antes até de eu falar um pouco, Carmen, da própria questão da ritualística da Umbanda, os preceitos da gira, etc., né, eu queria aqui primeiro pedir a todos que nos ouvem, da sua forma, independente de crença, né, independente de como se reverencia a Deus. Mais uma vez, dentro da cultura iorubá, a gente tem o Lorum, depois a gente pode falar rapidamente de algumas questões aí, tanto de caboclos como também de orixás. Mas eu pediria, porque inclusive, como iniciei a minha fala, é um dia muito especial, né? Um dia que tem uma vibração dessa independência do Brasil, desses 200 anos, né? Um país ainda novo, né? Mas com uma energia tão pujante, né? E com tantas possibilidades, com tantos recursos. Eu convidaria a todos aqui para que a gente primeiro fizesse uma reflexão interna de como isso pulsa e bate em cada um. Pediria que na sequência a gente pudesse, por alguns segundos, fechar os olhos, levar isso para dentro de si. Eu vou fazer o que na cultura iorubá, Carmen, você bem conhece, é um engorossi, é uma reza, é um momento em que a gente reza para alguma das energias, né, das forças e dos elementos, né, que compõem o nosso mundo, né, o planeta, que é o Dodua, para que a gente busque desse vibrar da própria afirmação em Oxum, que é o engorossi que eu vou fazer para Oxum, e no sincretismo, e o Oxum na cultura iorubá significa a nossa padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora Aparecida, que a gente possa levar essas águas, esse movimento desse vibrar, dessa oração que eu vou fazer, para serenar as águas internas de cada um. Isso também ajuda que isso reverbere para outros, para que a gente possa, no coletivo, também estar mais sereno, também equilibrado com as nossas próprias águas. E Oxum tem toda essa questão de relacionar com as águas doces, ou seja, com as nossas emoções. Na cultura iorubá é o que rege as nossas emoções. Uma entidade sempre nos pede, nos nossos trabalhos, que a gente possa, né, em alguns momentos lá, efetivamente serenar a mente, não pensar em nada. Para o ser humano, acho que isso é um grande desafio, né? Porque o não pensar em nada, ou seja, se desligar do mundo material para que você possa ascender ao mundo espiritual, é sempre um desafio, né? Porque temos várias coisas nos demandando. Mas eu peço que cada um, à sua forma, possa agora, né, fechar os olhos, procure não pensar em nada, nas questões materiais, relacionamentos, etc., vire esse vibrar para si mesmo, para que dentro dessa oração que eu vou fazer, cada um possa, de alguma forma, absorver isso, e essa absorção ajude energeticamente que as suas emoções, seus sentimentos, as suas águas interiores possam se acalmar, possam se equilibrar, possam se harmonizar na sua própria essência. Saravá, Oxum, ai, eu, mamãe Oxum. Aomi maior, Aomi maior, Aomi maior, alabeleleleu, ai, eu, Oxum, ai, eu, Oxum. Aomi maior, Aomi maior, Aomi maior, alabeleleleu, ai, eu, Oxum, ai, eu, Oxum. Aomi maior, Aomi maior,
Almi maior alabeleleleu, aiê, Oxum, aiê, Oxum, caramba, mamãe Oxum, aiê, mamãe Oxum, salve todas as águas, salve o equilíbrio, salve as emoções de cada um dos filhos. E prosseguindo, Carmen, para falar um pouco da essência da própria gira de Umbanda, me permita aqui falar rapidamente de algumas coisas que são alicerce para a efetiva aplicação da cultura iorubá e a forma como ela se relaciona, né, com os seres e com a natureza. A Umbanda em si é um ritual em que busca religar ao homem a sua natureza, a natureza do planeta, a natureza da Terra-mãe. Na cultura iorubá, a gente acredita num Deus único, Deus criador, que é o Lorum. Muita gente confunde e acha que pelas questões de orixás e entidades, a Umbanda ou mesmo o Candomblé seria uma religião politeísta. Não. O Lorum é Deus, é único, é o criador. A partir dele, a criação de Deus faz fogo, terra, água e ar, como elementos. Em uma pirâmide, pensando abaixo desses elementos, a gente tem os elementais, que são orixás, energias brutas da natureza, que se relacionam com esses elementos, fogo, terra, água e ar. E depois, abaixo, numa outra faixa vibratória, as entidades, que normalmente as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, né? Seja um Ogum, um Preto Velho, um Oxum, uma Iemanjá, Oxóssi, Xangô, etc. Essa é a estrutura básica. Então, dentro dessa pirâmide, se nós temos, né, no topo o Lorum enquanto Deus, depois, numa outra faixa, os elementos criados, fogo, terra, água e ar, depois os elementais, os que são os orixás, a base dessa pirâmide espiritual, que eu uso para as aulas, para explicar, né, e dar as referências, você teria as entidades, os encantados, as entidades que incorporam para o atendimento, para a orientação das pessoas. E essa base da pirâmide é o que está mais próximo, e eu digo aqui energeticamente, do nosso plano material. Então, numa gira, a gente busca a elevação do vibrar coletivo de toda a corrente que está aqui, do médio, através dos pontos cantados, através dos toques, que já vou falar, tem a sua importância, para que a gente se eleve, o espiritual dessa faixa aqui das entidades também se aproxime e a incorporação aconteça aqui no meio do caminho. Ou seja, a gente se eleva, eles se aproximam e a gente se encontra no meio do caminho. Porque, claro, eles estão no mundo etéreo, energético, vibratório, nós temos a densidade da nossa matéria, né? O que a gente faz na abertura de uma gira, e super importante, como em todas as religiões, a vibração, seja das orações, como acabei de fazer para Oxum, seja de um ponto cantado, que é uma oração cantada, seja do toque do atabaque, busca movimentar energeticamente essa energia para nos elevar, tirando das questões ali materiais do dia a dia e elevar essa consciência espiritual naquele movimento que é coletivo e nos aproximar do sagrado. Então, quando você vai a um templo, um terreiro, seja de Umbanda ou Candomblé, perceba que haverá sempre uma abertura dos trabalhos onde se busca elevar energeticamente, vibratoriamente, para favorecer justamente esse contato e essa aproximação. Esses toques movimentam uma frequência energética vibratória e o Ogã, que é o responsável pelo toque no atabaque, no meu caso, né, tanto o Júnior, meu filho, como o Marcelo auxiliam lá nos toques. A Tânia, né, enquanto cambona, é quase que secretariar o trabalho sagrado, né, super importante também, e até traduzir de uma linguagem iorubá, né, para o português, para o inglês, para o alemão, enfim, para as necessidades de quem é o consulente. Mas o que a gente busca nesse trabalho inicial e nessa correspondência com os toques é esse elevar. Só que cada toque efetivamente alcança uma qualidade energética, uma vibração, uma frequência X. E claro, se a gente fosse falar aqui de todos eles, a gente, né, não terminaria hoje. Mas tem toques específicos para o elemento fogo, para o elemento água, para a terra,
para o ar. Essa sutileza e essa variação é utilizada seja pelo médium, pelo Babalorixá que está conduzindo os rituais, pelo Ogã ou mesmo pelos pedidos da entidade quando incorporada em terra, para que justamente favoreça essa aproximação dentro dos trabalhos que são desenvolvidos ao longo de uma gira, que vai encontrar necessidades distintas em cada consulente. Alguns por uma questão sentimental, outros por uma questão material, outros buscando por uma questão profissional. Então você movimenta qualidades energéticas diferentes. Então isso é super importante. Por isso é importante, claro, ao início de cada trabalho, o silêncio inclusive interior e da mente também, para que você encontre respaldo, né, nesse movimento energético que eu citei. O respeito em relação a todos que lá estão também presentes nessa corrente, ou seja, todos que estão comparecendo àquela gira. Mais uma vez, a gira é o resultado da somatória dessa energia coletiva, que vai encontrar eco com o sagrado, com Deus. Mas aí a importância, né, de efetivamente cada um, naquele momento, direcionar esse vibrar dentro da sua necessidade, dentro da sua intenção. E esse movimento, que mais uma vez é coletivo, favorece que o médium ou o Babalaô que lá estiver conduzindo, o médium que vai incorporar, tenha facilitado aquela aproximação que eu disse, para que através dele, enquanto instrumento, a entidade possa se manifestar e atender e orientar aos filhos, aos consulentes que lá estão. Então veja que a gente tenta sair de um plano material, de uma densidade da nossa vida material, se desligando, né, dessas questões. Tem os preparos, claro, tem banhos, tem as questões de ervas, assentamentos de velas, que tudo favorece para que a gente faça essa elevação. Essa elevação nos permita aproximar do plano material, do plano espiritual, elevando esse nosso plano material, possibilitando essa incorporação que vai possibilitar a entidade em terra através de um médium, e o incorporar é justamente trazer para dentro do corpo aquela energia, e essa energia consciente e inteligente da entidade possa atender a cada filho, a cada consulente, dando uma orientação, dando uma palavra, dando uma diretriz, ouvindo e por vezes nem ouvindo, já lendo no espiritual, né, da pessoa efetivamente qual é a necessidade dentro, né, dessas maravilhas que acontecem, né, nos rituais, e com isso possibilitar que a pessoa caminhe melhor e equilibrada. Independente de desenvolver ou não, né, dentro de uma cultura iorubá, seja para o candomblé ou seja para a umbanda, todos nós somos filhos de Deus. Não acredito num Deus punitivo. Olorum, né, na sua sabedoria, na sua criação, ama todos os filhos. E esse sim é um exemplo maior de amor incondicional. Sim. Remeto até nesse momento aqui, Carmen, dentro da Fraternidade Branca, a grande invocação. Que, como eu faço ao longo desses mais de 40 anos nos estudos das religiões, eu sempre procuro entender os paralelos, respeitando, claro, o contexto cultural de cada nação, de cada local, de cada povo, mas a grande invocação diz, num ponto de luz na mente de Deus. Que na cultura iorubá é um ponto de luz na mente de Olorum que cria efetivamente a Terra. Os paralelos estão aí. Exatamente aquilo que a gente, né, professa e encontra eco na natureza, dentro da cultura iorubá, na Fraternidade Branca, a gente, né, também tem da mesma forma. Outro paralelo que eu sempre faço em aulas é a questão do eu sou. Você é mais do que nós, né, como uma grande embaixadora de Saint Germain, com esses trabalhos, leva essa consciência, e o eu sou é uma energia interior que te liga com o seu sagrado. Sim. Na cultura iorubá, a gente chama de Eledá, que é essa energia interior que te liga ao sagrado. Muda só o nome, porque eu tenho uma cultura no interior da África, a cultura iorubá, que chama de Eledá. E a Fraternidade Branca remete o mesmo conceito para o eu sou, para essa energia interior.
que deve ser alimentada, que deve ser cuidada, e é o elo, é a ligação com o nosso plano espiritual. Independente de como você professe, né, a sua fé, se você faz seus momentos de meditação, reza, de silêncio, de incorporação, não importa. O processo pode ser diferente, porque a gente está falando de religião. Mas a religiosidade que o ser tem para então com isso se ligar no seu sagrado, isso é individual. Na religião eu posso orientar o filho os caminhos a seguir dentro dessa orientação da cultura iorubá, quais são os valores, qual é a forma que é professada, como você se beneficia disso e como o Olorum efetivamente quer que você exerça isso. E isso vai encontrar eco em várias outras culturas. Você pode mudar o nome, como eu disse, né? De Oxalá para Buda, para Jeová, para Olorum, não importa. O princípio é o mesmo. Você pode ter uma ritualística diversa, mas o procedimento é sempre de ligar a criatura ao Criador, né? Nos ligar enquanto obra de Deus a Deus. Nos ligar nesse amor incondicional que é Deus. O livre-arbítrio é para que possamos efetivamente desenvolver-nos enquanto nesse plano material com as nossas próprias experiências. Ok? Mas não é uma interferência divina de que você deva a isso fazer. Porque cada um, Carmen, você bem sabe, eu estou falando aqui, claro, para todos que nos ouvem também, você bem sabe, cada um de nós está num tempo de evolução espiritual diferente. Se a gente pegar a espiral do tempo, né, do tempo eternal, e o xirê de cada um, que é como a gente analisa a vida e a roda, né, energética vibratória de cada ser, cada um está num momento. Graças a Deus não somos iguais, né? Graças a Deus temos uma diversidade. Seja de formas, e eu brinco sempre, né, seria muito chato se todos tivessem a mesma cara do Gilson, é bom que a gente tenha diversidades efetivamente, né? Seja no vibrar, seja na forma de pensar, e seja em que momento que eu estou do meu caminhar. Para que a gente não compare, não cobre, não julgue. Sim. Porque cada um está no seu momento. Uso também como exemplo nas aulas, mesmo gêmeos homozigotos, a mãe lá na frente, mesmo que com 1 aninho, com 2 anos, sabe quem é quem. Independente de nome, de roupinha que esteja igual. Ela se conecta com a essência. Ela se conecta com o vibrar. E cada um deles, efetivamente, tem, cada um desses gêmeos, como eu disse, tem a sua própria essência. Pode ter uma aparência externa similar, mas internamente são seres totalmente distintos. E esse é o mundo de meu Deus, o mundo, né, do sagrado que permite tantas variações, tantas possibilidades. E como eu disse, cada um estará no seu tempo, na sua evolução, no seu caminho. Então, eu também vou voltar lá só para a minha época de coroinha. A Bíblia tem uma passagem. Orai e vigiai, não é, Carmen? Claro, sempre. E o que eu interpreto levando para a cultura iorubá essa fala dentro da Bíblia? Orai. É você se conectar com o seu sagrado. É você estabelecer essa relação para você. E o vigiai é a manutenção, é a persistência, é a continuidade, porque a vida material te desvia de caminhos por N situações na nossa vida. Então esse orar e vigiai, para mim, tem essa interpretação. E eu penso que dentro disso, me cabe aqui também colocar, já que sopraram aqui, eu vou falar. O Olorum e as entidades sempre trabalham muito com uma questão de que devamos, enquanto seres, enquanto individualidade nesse caminho, exercer um egoísmo positivo. Não é querer o que é o do outro, mas Deus quer que você tenha o que é melhor para você. E no momento em que você estiver abastecido disso, você pode compartilhar. É aquilo, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, primeiro, se coloque você em primeiro lugar, na busca daquilo que te completa enquanto ser.
Esse é o egoísmo positivo. Não é querer o do outro, mas é querer o melhor que Deus reserva para você. E isso depende justamente de nós, de exercermos dentro desse nosso livre-arbítrio essa possibilidade, essas variações, e aí eu coloco aqui até uma referência lá no Xirê, na cultura iorubá, um dos orixás, né, que é um dos santos sagrados, vamos dizer assim, é Euá. Euá é a senhora das possibilidades. A nossa vida, enquanto no plano material e mais ainda no plano espiritual, ela é mais do que as possibilidades que a gente possa efetivamente enxergar. Por vezes necessitamos ter a sabedoria para sentir isso. Mas são enormes possibilidades que Deus coloca no caminho de cada um de nós. Compete a cada um de nós fazer a escolha que entenda que naquele momento seja a mais acertada. Não tem o certo ou errado, né, para não ter naquela situação do que eu devo fazer. Você pode fazer o que efetivamente aquele momento da sua evolução te permite. Então, esse egoísmo positivo, entendam e, por favor, exerçam como as possibilidades do que você pode fazer para que você se desenvolva dentro do seu melhor, que é o que Deus deseja a você. E isso não significa buscar o que é o do outro. E no momento em que você atingir isso, você também poderá ser uma luz no mundo para compartilhar também como outros. E me permita aqui, Carmen, até pela nossa relação, pelo tempo que nos conhecemos, pessoas iluminadas como você, como Gasparetto, como Pai Bubi, são pessoas que possibilitam que outros seres vejam caminhos como esse. Ou seja, direcionem, mostrem caminho, abram os olhos, abram as possibilidades, porque a gente tem muita coisa que na vida material acaba nos limitando para tal. E pessoas e trabalho como você faz, e o seu espaço e a forma ecumênica como ele é conduzido, é um espaço como esse. E outros, como eu citei aqui, né, faço questão aqui, Pai Bubi, meu Babalorixá, meu pai de santo, também com a sabedoria, com toda a experiência e o que pôde, na realidade, contribuir, né, no meu caminho, e outras pessoas, como Gasparetto, ou seja, as pessoas que Deus colocou no nosso caminho e, de alguma forma, né, nós pudemos atuar em conjunto, apoiar, entender, avançar, aprender, ou seja, Deus nos dá possibilidades, né? A gente tem que estar atento a isso, tem que estar ligado, e essa sintonia fina com o sagrado nos compete para poder efetivamente utilizar todos esses recursos, as possibilidades que Deus nos provê, para não nos limitarmos na nossa própria caminhada. Eu vou aqui só ler uma pergunta, Carmen, que a minha assistente de palco aqui, você sabe quem me trouxe que eu não consigo acompanhar todos os comentários que passam. Não tem problema, pode falar. Mas ela coloca aqui, uma pessoa colocou, pode-se incorporar orixá ou apenas a entidade de frequência mais próxima? E isso é bacana. Lembra quando eu disse daquela pirâmide no nosso entendimento, Olorum enquanto Deus Criador, depois os elementos fogo, terra, água e ar, depois os elementais, que são os orixás. Então quem fez essa pergunta entenda que nessa frequência a gente está falando de energia bruta. Portanto, não é uma energia que você incorpora. Essa energia em qualquer ser humano destruiria a matéria. A gente está falando de energia bruta. O que você tem é imantação, é a aproximação dessa energia, né, desse plano material ou desse ser e a atuação. A incorporação já é naquela outra faixa que eu disse das entidades, que seriam os elementares, e aí sim, você tem um Preto Velho, você tem um Ogum, um Xangô, Oxóssi, Iemanjá, etc., mas já é uma entidade numa outra frequência vibratória, muito mais sutil, e que permite a incorporação, ou seja, o médio trazer para dentro de si, e através dele fluir essa energia para o atendimento. Então, orixá não incorpora, entidade incorpora. É que por vezes também o que causa confusão, Carmen, para as pessoas, é que os nomes são os mesmos na cultura iorubá. Você vai ter um orixá com o nome de Ogum,
uma determinada qualidade, não vou entrar aqui nos detalhes, que a gente teria 256 possibilidades, mas você tem uma entidade, um caboclo de Ogum, que incorpora. Então, é Ogum e é Ogum, mas a gente está falando de frequências diferentes, de faixas vibratórias diferentes, de relacionamento com energia diferente. Então, efetivamente, são questões distintas. E aqui, me permita, já está... Vamos virando aqui quase que a gira do próximo sábado. Já vamos atendendo e respondendo as perguntas. Como se sabe o orixá de cabeça? Quem estiver lá no sábado, a gente vai poder falar um pouquinho disso. Porque aí tem duas situações. Ou você, através de um jogo de Ifá, onde faz uma leitura, né, daquilo que se carrega energeticamente, pode, na realidade, lhe dizer... Oi, diga, Carmen. Tem uma pergunta. Ifá é a mesma coisa que Yorubá? Que aí, já que você falou do Ifá, você já responde. Ok. Ifá é o mesmo que Yorubá? Não. Vamos lá. Ifá são aquelas pedras, os búzios. Popularmente chamado de jogo de búzios, Ifá é um orixá, é o orixá da sabedoria. E aquelas pedras são do jogo de Ifá. Através daquele jogo, é um jogo de leitura, não de adivinhação, você faz a leitura do que vibra no ori, no orô da pessoa, ou seja, na coroa, tanto do passado, do presente, como do futuro. Então é um jogo de leitura. Então Ifá é um orixá e no jogo de Ifá, as pedras são convencionadas como Ifá, que popularmente você ouve aí como jogo de búzios, ok? Aí volto lá, o orixá de cabeça, tanto num jogo de Ifá como esse, com as pedras, né, com os búzios, podem ser revelados, como também quando você passa num atendimento com a entidade e ela não olha normalmente na linha dos seus olhos, ela te lê aqui em cima, ó. É nesse vibrar. E aqui está impregnado, é como se fosse o seu DNA espiritual. E na leitura ali, ela pode te dizer, claro, se for o seu momento, seja da sua entidade que trabalharia eventualmente no processo de incorporação, como também do seu orixá. E você pode falar de cirurgia espiritual? Eu sou até... Como vou dizer? Eu sou até suspeito em falar nisso. Isso daria, né, uma outra live, podemos falar no outro dia, Carmen, mas assim, não claro. Só falar, mas já presenciei com vários médios, né, entenda que dons de espiritualidade você tem vários, né, psicografar, a pintura, por exemplo, como eu citei Gasparetto, fazer a pintura mediúnica, né, um trabalho fantástico que pudemos, graças a Deus, acompanhar enquanto ele em matéria. Incorporação, que é outro. Psicografia, como por exemplo Chico Xavier, com um trabalho fantástico, é outro, são dons distintos. Da mesma forma como vamos trazer para o nosso mundo material. A forma como cada um desenvolve o seu talento profissional. Né? Um vai ser advogado, um vai ser engenheiro, o outro vai ser médico. Afinidades que estão ligadas, né, à nossa energia, e tem uma outra questão. E tem médios especificamente que trabalham com cirurgia espiritual. E eu vou falar aqui. Não é só uma questão de, como eu vou dizer, me faltou a palavra agora. Não é uma questão só de ouvir falar. Como eu disse, eu já acompanhei. Tem toda uma questão do que se trabalha, porque tem a corrente médica do espaço, que se chama, né? E que na realidade atua num trabalho como esse, que permite que algumas coisas que acontecem nessa cirurgia espiritual não sejam explicadas pela nossa ciência dita moderna, né? São coisas que o ser humano não explica. E aí já me dá gancho, inclusive, para falar do seguinte: o que Deus criou, o que Olorum criou, o que qualquer outra entidade que entenda como Deus da criação tenha criado, já criou tudo que existe. O restante são desdobramentos dessa existência. Seja dos elementos, seja dos seres, seja dos elementais, seja dos elementares. A ciência ou a medicina vai, com o tempo, aprendendo e tentando, inclusive, justificar algumas coisas, né? E por vezes não consegue, mas é a limitação da nossa matéria, do nosso conhecimento, do momento de evolução da raça humana ainda em relação a isso. Mas que não tem a ver com em que momento que a gente está na evolução espiritual. Eu vou dizer assim, Deus não depende da sua crença para existir. Ele antecede a tudo isso. Mas você, sim.
deveria se conectar a ele como fonte da criação, como fonte dessa energia, como fonte do amor incondicional. Então, mesmo que você não acredite em Deus, em Olorum, em tudo que eu estou dizendo aqui, Olorum não vai desaparecer do espiritual, do sagrado, do universo em função disso. Isso não para nos colocar numa situação diferente, mas para dizer, o sagrado espiritual, com qualquer nome que você queira dar a ele, te precede. Isso já vem, né, desde antes da Terra ser Terra. A Terra é uma criação, né? Ou seja, já veio depois. Imagine nós que estamos a bordo dela, né, há alguns anos aí. Não dá nem para comparar, efetivamente. Voltando só para o que eu dizia ainda da questão lá da gira. Quando a entidade incorpora, voltando dentro daqueles preceitos, a gente conseguiu elevar vibratoriamente o ambiente, o local, para favorecer ou possibilitar essa aproximação. Da mesma forma, Carmen, me permita que você senta, você mentaliza e permite que a entidade, seja Mestre Saint Germain, seja Caboclo Pena Branca, se aproxime e através de você possa falar, possa orientar, possa dar diretrizes. Ou seja, é uma conexão. Claro que à medida em que o sacerdote, né, anos e anos fazendo isso, parece, vou dizer aqui, parece que é fácil, né? É um processo evolutivo. Não torna ninguém melhor que ninguém. Somos tão mortais, né, como qualquer um. Mas esse processo na Umbanda se chama desenvolvimento. É justamente ir preparando o médium, né, o ser, para essa conexão, porque tem algumas coisas, e no outro dia posso aqui compartilhar também as minhas experiências lá atrás, né, no meu início de desenvolvimento, que a gente, né, não consegue explicar nem fisicamente, nem matematicamente, são coisas do sagrado. Mas na hora que você começa a pôr de lado o racional e deixar fluir o espiritual, as coisas normalmente se manifestam, as coisas normalmente ocorrem. Com certeza, muito bom. Deixa eu ver aqui, parece que tinha uma outra pergunta logo no começo. Peraí. E tem gente... Peraí, deixa eu ver aqui. Ifá é o mesmo que Urubá, você já respondeu. Logo lá no começo, o Santo de Cabeça, você já respondeu. Acho que a Tânia já viu tudo, né? Ela me passou aqui 4 perguntas, eu respondi as 4. Tem mais alguma? Pessoal, aqui, as correntes médicas do Centro Espírita são diferentes da Umbanda? Ou é a mesma emanação? Vou responder assim. É uma variação. É também um plano espiritual, são também entidades que atuam e trabalham dentro dessa necessidade espiritual. Eu vou até colocar assim, pense que Aruanda, que para nós é o céu, né, é o sagrado, onde os seres encantados, as entidades, as energias, né, convivem, ela também é organizada por afinidades. Desculpe. Por exemplo, o que a gente chama de Aruanda de Ogum, ou seja, as entidades que trabalham na linha de Ogum, por afinidade, elas se agrupam nesse, vamos dizer, nesse espaço, nessa parte da Aruanda, que chamamos, na realidade, uma linha de Ogum. Da mesma forma, de Oxóssi ou de Iemanjá, as afinidades vão atrair essas entidades dentro de uma mesma característica. Da mesma forma, em relação à linha mediúnica para atendimentos de espiritual médico, a corrente mediúnica do espaço, também vai ser por isso. E não necessariamente por uma vivência anterior enquanto matéria como médico. Pode estar lá e colaborar, com certeza estará. Mas não é só isso que levará essa afinidade, porque, mais uma vez, a gente não está mais falando do plano material, se a gente está falando, né, da Ruanda, do céu, como queira chamar, a gente está falando de afinidade energética, espiritual. E essas entidades, por essa afinidade, se agregam nessa porção que é chamado, por exemplo, uma corrente médica do espaço. E o procedimento também de incorporação é o mesmo caminho. É que é mais comum as pessoas verem esse tipo de trabalho num centro kardecista, ou seja, dentro de uma doutrina de Kardec.
ok? Que tem uma variação do que é efetivamente a Umbanda, porque eu tenho que lembrar que Umbanda é uma mescla de catolicismo, da religião indígena, se assim podemos chamar, ou seja, da crença, né, dos povos originários aqui do Brasil, da influência europeia do kardecismo e também da influência do povo que veio da África, ou seja, a matriz africana. E lembrando que da África veio de várias regiões, não só de um determinado local, que a gente possa hoje chamar país, seja a Nigéria, seja o Congo. Então, ao juntar tudo isso é que transforma no Brasil, por isso que disse lá no começo, a Umbanda é a única religião 100% brasileira, porque o catolicismo, claro, veio trazido, o kardecismo veio trazido, a cultura iorubá enquanto candomblé também veio trazido para o Brasil, e aqui existia a cultura indígena, e a mescla disso tudo criou essa maravilha que a gente tem efetivamente como Umbanda, que quando eu disse, né, indo falar lá fora, principalmente na África, não sabem o que é Umbanda, porque para eles e dentro da cultura local, no máximo você vai ter uma relação com a questão iorubá em orixá, em candomblé. A Umbanda, na realidade, é um mix nacional, é como a identidade do Brasil, né? Nós somos um povo que é a mescla de vários povos do mundo, né? Com o coração aberto para tantos povos, né? De tantos locais que vieram para cá e acabaram dando origem ao Brasil. E a Umbanda é bem isso. Vou até dar um exemplo. Eu incorporo uma entidade, um caboclo, você bem o sabe, Carmen, que é Ogum Iara. Ogum, tudo a ver com a matriz africana do Yorubá. Ok? Uma entidade que significa, e o que significa Ogum, né? O movimento, a dinâmica, por vezes reconhecido, né, como Deus do ferro, etc. Mas independente disso é Ogum, que lá na cultura iorubá e na África é representado pelo elemento fogo, não por uma imagem de São Jorge em cima de um cavalo branco, né? Isso é do catolicismo, aí o sincretismo vai juntar isso. Mas você veja, ele é Ogum Iara. Iara é a deusa das águas doces da cultura indígena no Brasil. Sim. Veja como essa entidade já representa dois conceitos juntos. Sim. E ele é justamente na cultura iorubá, veja só as relações. Na cultura iorubá, Ogum Iara é aquele que protege as águas doces, que são as águas de Oxum. E Iara na cultura indígena, o que é? As águas doces. Os rios, né? Essas águas da cachoeira. Veja como a Umbanda se formou, né? Como teve essa miscigenação. Então, é rico demais. Mas voltando lá para a pergunta, sim, tem a sua relação na questão da corrente mediúnica do espaço, a ritualística para a incorporação, para o atendimento, para a realização das cirurgias, está sempre mais voltada para o kardecismo, para os rituais com o kardecismo. Mas na Umbanda a gente também faz da mesma forma, ou seja, o ritual é diferente, invocando a mesma energia e buscando o mesmo resultado. É isso mesmo. Muito bem, muito legal. Olha, está indo muito rápido o tempo, hein? A gente tem 10 minutos só, olha só. E eu queria falar de tanta coisa, né? Mas enfim. Você escolhe alguns temas, aí você volta na outra semana e continua, né, Gilson? Porque eu sei que você tem muito conhecimento, né? Então, precisamos realmente eleger. Eu vou dizer, claro, é sempre um prazer, né? A nossa vida material, às vezes, né, fica com as agendas, a mesma coisa com você, aquela loucura, mas vamos tentar sim, né? Da mesma forma como a gente está retomando agora o presencial na Gira, e quem estiver lá vai ser uma grande, né, satisfação e alegria em recebê-los lá de braço aberto e retomando gradativamente isso. Mas eu queria falar aqui da questão do vibrar individual de cada um. Porque, por vezes, as pessoas, né, dentro da sua insegurança com a relação com o sagrado, na realidade querem seguir o mesmo caminho. Eu diria assim, não tem uma receita, não é como uma receita de bolo, né? 3 ovos, uma colher de manteiga. Não, a sua relação com o sagrado, ela é individual. Você pode, de repente, encontrar eco na cultura iorubá, numa gira de Umbanda, numa gira, né, de candomblé,
num ritual do kardecismo, na igreja evangélica, na igreja católica, é o seu momento e como aquilo se reverbera em você. Sim. Não tem que ter um padrãozinho. Por quê? Porque você, naturalmente, não estará no mesmo momento que o irmão que está ao seu lado no mesmo ritual. Eu digo em tempo de evolução, em tempo de desenvolvimento espiritual, em tempo de conexão e a forma como você professa. Então não temos que nos ater nem no padrão, nem no outro, e sim no nosso interior, que remete àquela questão novamente do egoísmo positivo. Para você, de repente, nesse momento, Umbanda pode fazer todo o sentido da vida, e não fazia há um ano atrás, ou não fazer daqui a 10. O problema não é esse, mais uma vez, né? Os problemas que às vezes, infelizmente, a gente tem é no ser humano ao conduzir uma determinada religião. O problema não é a religião, o problema não é a religiosidade, né? Acabamos tendo problemas nas questões que envolvem o ser humano, nas suas limitações, e que às vezes a influência ou direcionamento dá caminho diverso daquilo que efetivamente a doutrina que ele segue determina. Não tem, no meu entender e no meu estudo ao longo desses anos todos de religião, não tem, claro, o melhor ou o pior. Não tem a religião melhor ou pior. Seria hipócrita eu estar dizendo aqui, olha, venham todos para a Umbanda, que a Umbanda é a salvação do mundo, é o melhor das religiões. Não, a Umbanda é um caminho também para você, mas não é o único. Da mesma forma, igrejas evangélicas têm seu caminho e têm seu valor. A igreja católica tem seu caminho e tem seu valor. Mas a gente tem um contexto que é mais amplo do que só uma questão de possessão, de falar a minha é a melhor. Se afaste dessa situação, se afaste. E isso eu digo de coração aberto. Seja o mais ecumênico possível, respeite, né, todas as vertentes como você gostaria de ser respeitado e professe, acima de tudo, um amor incondicional. Se você estiver nessa frequência de amor incondicional, você não está ligado na questão, como eu disse, julgar, comparar ou competir. Você vai estar no seu equilíbrio e no seu equilíbrio podendo auxiliar a outros. Se você pensar, né, a Umbanda é o melhor caminho porque o Gilson disse. Não, o Gilson não disse isso. O Gilson disse que a Umbanda é um caminho que, para mim, ao longo desse, vou citar aqui, infelizmente, eu vou entregar a idade, mas de 40 anos, né, de espiritualidade na cultura iorubá, me encontrei e faz todo sentido. Embora eu tenha uma matriz, um início, como eu disse, até coroinha enquanto igreja católica. Não tira e não perde para mim em nenhum momento a referência, o valor que eu tenho, o conhecimento da liturgia, do ritual, da mesma forma em relação ao kardecismo. Mas momentos distintos de cada um, e de repente esse é o meu momento. Então se na sua igreja, na sua paróquia, na sua região, você se encontra com Deus da sua forma ao longo de uma missa, ao longo da sua oração, né, ao longo da sua conexão com o sagrado, fantástico, é isso que Deus quer. Deus quer o melhor para você. Não uma caixinha, um quadradinho onde a gente tenha que encaixar a todos. Se você estiver na igreja evangélica, da mesma forma. Se você estiver lá com nós, na Pax, na Fraternidade Universal, da mesma forma. Mas desde que isso seja a sua verdade, não uma verdade exterior embutida em você. Que aquilo efetivamente faça sentido para você, seja a sua verdade, e te auxilie a ser uma pessoa melhor. Esse é o caminho da religião. Claro. Qualquer coisa, me permita que qualquer coisa fora disso é bobagem. Não é, na realidade, o que Deus quer. E, mais uma vez, chame Deus como você quiser, seja livre. Não é o que Deus quer para cada um dos seus filhos. Ele quer que você, em primeiro lugar, esteja bem. Você é parte da criação. Você é parte desse todo. E se cada um cuidasse do seu, é aquela história, né? Seria muito melhor para o coletivo, para todos. E às vezes a pessoa deixa de cuidar do seu para cuidar do alheio. Esse egoísmo positivo que eu falo remete a uma responsabilidade interior de cada um para consigo mesmo e para com o seu sagrado, a forma como você se conectar.
não dependendo, né, de uma cartilha que diga como deva ser. Tem que efetivamente encontrar uma verdade dentro de você. Isso tem que encontrar eco. Isso, sendo verdade, te equilibra. Isso te deixa bem. E te deixando bem, você vai estar no caminho do sagrado, do equilibrado, do harmonizado. Não foque nunca na parte negativa. E negativa eu digo, não dê o valor de uma energia que você pode manifestar para alimentar a falta, o problema, a desavença. Pelo contrário, porque caso contrário você está alimentando algo e a lei do retorno, né, é mais do que certo. Então, assim, você acaba se alimentando indevidamente daquilo. E orar e vigiar também é isso, né? É você se vigiar um pouco do seu pensamento e o quanto é que você efetivamente está comprometido com a sua evolução espiritual, porque ela é individual. O Tânia aqui me traz preceitos para a gira no sábado. Pergunta? Não, é uma seguinte, pergunta da minha própria assistente. Nós temos só 3 minutos. Olá, família Pax. Amanhã eu estou aqui com o Cléudio Bueno. Amanhã é o dia do nascimento do corpo físico de Jesus, Natal. Então ele vai falar sobre Jesus, feliz renascimento. Todo mundo aqui às 5 horas. Tua mensagem final, você tem 3 minutos. Se você quer falar sobre os preceitos da gira, fala o que você quiser. Vou falar rapidamente da gira, mas mandando também já um beijo aí pro meu irmão e amigo Bueno. Zizi também, que está, né, fisicamente distante lá em Miami, né? Um beijo no coração. Minha família, que eu sei que também tem aí gente assistindo, além do Júnior, claro. A Cíntia, a Cibele e minha irmã Beth, são minhas sobrinhas, meus amores, minhas paixões. Beijo no coração e de todos que estejam também nos acompanhando. Só dizer, preceitos para a gira amanhã. A primeira coisa que a gente pede em qualquer gira espiritual, não consuma carne, não consuma álcool e nem condimentos fortes, tipo pimenta. Isso tudo tem um porquê, a gente pode falar num outro dia, mas é uma questão energética. Se desejar, acenda uma vela branca para o que você acha que é o nome. Oxalá, legal. Olorum, legal. Para Jesus Cristo, legal. Usa essa vela branca com um copo de água ao lado para ter o seu momento de conexão com o sagrado antes de você ir lá para a gira. Você vai sentir que isso vai te favorecer e facilitar nesse contato com o espiritual. Carmen, agradeço aí mais uma vez a oportunidade para falar para o pessoal. Que Ogum abençoe a todos e, como dizemos, né, na cultura iorubá também, Axé Motumbá, que significa assim, humildemente eu agradeço. Eu que te agradeço a amizade, a parceria, mais de 30 anos. Beijo para você, para a Tânia, para toda a sua família. Nos vemos lá sábado. Olá, família Pax. Sábado imperdível, do meio-dia às 5. Lá na Pax tem a abertura Preparando a Primavera, comigo e com o Alexandre Garzelli. 14h30, o Gilson Pires e a Tânia Judar vão estar fazendo a gira da espiritualidade na Umbanda, com uma bênção e energização coletiva. Beijo no coração. Gratidão. Obrigada, Gilson. Gratidão. Namastê, família Pax. Axé a todos. Axé.